Namaskar, meu nome é Didiana Sushira, sou uma monja de Aranamaga e vamos apresentar uma aula sobre alimentação vegetariana. Vamos demonstrar como a ciência reconhece os benefícios de alimentação vegetariana para a saúde físico-emocional e para as práticas espirituais, como a meditação. Eu vou apresentar o Dr. Karun, médico nutrólogo, vegetariano há 45 anos, e irá demonstrar como podemos adaptar a dieta vegetariana de forma equilibrada e com segurança para todas as idades, potencializando seus benefícios físicos, mentais e espirituais. Namaskar. A dieta vegetariana oferece muitos benefícios e é hoje considerada melhor para a saúde do que a alimentação com alto consumo de proteínas animais. Os estudos demonstram a menor prevalência das principais doenças causadoras de mortes, que são o câncer, diabetes e as doenças cardiovasculares, dentre os vegetarianos. Mas se for adotada de forma desequilibrada, sem orientação, pode até prejudicar a saúde. Lembrando que os alimentos de origem vegetal, além de nutrir o organismo, também podem servir de medicamentos. Hoje nós conhecemos as ações terapêuticas, antioxidantes, das vitaminas e minerais presentes nos vegetais, mas vamos um pouco além do aspecto nutricional. Vamos comentar também sobre os aspectos mentais, emocionais e espirituais da alimentação. Qualquer que seja a sua motivação para adotar uma dieta vegetariana, certamente trará benefícios. Seja para saúde, ecologia, ou espiritualidade, crueldade contra os animais, ou para emagrecer, baixar o colesterol, a pressão arterial, prevenir o infarto. Há uma quantidade significativa de estudos que demonstram que o elevado consumo de proteínas de origem animal, principalmente as carnes vermelhas e processadas industrialmente, aumentam significativamente o risco para a saúde física e também podem aumentar os níveis de ansiedade, depressão, estresse, agressividade. Estudos observacionais em várias partes do mundo têm demonstrado a relação entre o alto consumo de proteína animal e estados emocionais como agressividade, ansiedade, irritabilidade, depressão e estresse. Há estudos que demonstram que os hormônios injetados nos animais de corte para o aumento do peso e do lucro inibem a produção própria de hormônios das pessoas, principalmente a testosterona, que também podem aumentar o risco de cânceres relacionados com hormônios. Estudo da Cornell University demonstrando isso. Os hormônios para hipertrofia ou aumento da massa muscular presente principalmente nas carnes bovinas podem influenciar negativamente os hormônios e a capacidade reprodutiva de homens e mulheres. Esse estudo detalha o tipo de hormônio implantado e quantifica a quantidade de hormônios presentes na carne do animal. A mudança para essa opção alimentar deve ser feita de forma adequada, equilibrada, gradual e, consequentemente, sustentável. As principais variações da dieta vegetariana são lacto-vegetariana, que inclui o leite e derivados, a ovo-lacto-vegetariana, que inclui os ovos, e a vegana, que exclui todos os alimentos de origem animal. De acordo com posicionamentos de várias sociedades de nutrologia do mundo, a dieta vegetariana equilibrada é melhor para a saúde do que a dieta baseada no elevado consumo de proteína de origem animal. Esse estudo realizado com 76 mil indivíduos com mais de 10 anos de duração, realizado nos Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra, demonstra que os vegetarianos morrem menos que os não vegetarianos. Esse estudo confirma a proteção contra doenças crônicas em geral da dieta vegetariana, porém recomenda especial atenção
a suplementação de vitamina B12, vitamina D, o cálcio, o ferro e o ômega 3. Esse estudo da Sociedade Americana de Nutricionistas indica a dieta vegetariana para todas as idades, para gestante, para o bebê, para a criança, para o adulto, jovem, para o idoso, inclusive para os atletas. Este estudo compara os 3 tipos de dieta vegetariana, a ovo-lacto-vegetariana, a lacto-vegetariana e vegana, com relação às doenças cardiovasculares e à obesidade, demonstrando que a dieta vegana oferece maior proteção contra a obesidade e as doenças cardiovasculares. Este estudo, realizado pelos adventistas nos Estados Unidos, demonstra a relação entre a dieta vegetariana e a diminuição dos fatores de riscos cardiovasculares na população branca. Esse estudo demonstra a relação direta na prevenção e no tratamento da síndrome metabólica, que corresponde a um quadro que inclui obesidade, hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia, com um impacto econômico significativo nos sistemas de saúde. Cuidado especial deve ser dado, principalmente às crianças e aos idosos, quanto aos níveis de 6 componentes nutricionais. O primeiro é a quantidade de proteínas diárias, a vitamina B12, a vitamina D, o ferro, o cálcio e as gorduras essenciais chamadas de ômega 3. Sobretudo nas dietas veganas, sem qualquer proteína animal, é recomendável o acompanhamento médico desses 6 nutrientes e da sua suplementação, se necessário. Começando pelas proteínas, elas são os principais componentes estruturais do corpo humano, necessárias para a construção e reparo dos músculos e de todos os diferentes tecidos. É fundamental para o sistema imunológico, para a produção e transporte de hormônios, formação de enzimas que controlam todos os sistemas do corpo. E de acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, precisamos consumir diariamente o mínimo equivalente a 0,8 gramas de proteínas por quilo de peso. Ou seja, uma pessoa de 70 quilos precisaria de, no mínimo, 56 gramas de proteínas por dia. Portanto, é necessária especial atenção para alcançar essa quantidade de proteínas para o bom funcionamento do corpo. Vamos ter uma ideia da quantidade de proteína das principais fontes de proteínas vegetais, dos laticínios e dos ovos. As oleaginosas, que são castanhas, nozes, amêndoas, amendoim, gergelim, para cada 100 gramas podemos obter de 15 a 25 gramas de proteínas. As leguminosas, que são a soja, ervilha, lentilha, feijões, grão de bico, para cada 100 gramas ou 4 colheres de sopa, obtemos de 7 a 12 gramas de proteínas. Os cereais, a quinoa, cerca de 12 gramas, o arroz integral, cerca de 3 gramas. Já os laticínios, queijo, 100 gramas de queijo, equivale a de 15 a 20 gramas de proteína. O leite e iogurte, para cada 300 ml, cerca de 10 gramas. Os ovos, a quantidade aproximada de 10 gramas também. Eu recomendo a associação de uma leguminosa com um cereal integral. Por exemplo, um arroz integral e um feijão, ervilha, lentilha, com uma excelente combinação de aminoácidos, formando uma proteína de elevado valor biológico. Recomendo aos vegetarianos, principalmente os veganos e praticantes de atividade física regular, a complementação para obter essa quantidade diária de proteínas com whey protein, ou proteínas de soja, ervilha, lentilha, para alcançarmos essa meta recomendada de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso. Outra complementação muito importante é a creatina, que é um componente fundamental na produção de energia, de ATP para os músculos e também para o cérebro. 50% da creatina o corpo consegue produzir a partir dos aminoácidos glicina e arginina. Os outros 50% devem vir de fontes alimentares. E essas fontes de proteínas vegetais são muito pobres nos aminoácidos que formam a creatina. Portanto, os vegetarianos muito provavelmente terão déficit de creatina. Então, eu recomendo a complementação de cerca de 3 gramas de creatina ao dia. A vitamina B12 está presente nos alimentos de origem animal. Então, os vegetarianos, mas principalmente os veganos, podem ter deficiência dessa vitamina essencial para a formação dos glóbulos vermelhos do sangue e para diversas funções do corpo.
A vitamina D é muito comum estar deficiente na sociedade hoje em dia, mesmo com exposição suficiente de sol, mas é muito mais comum essa deficiência nos vegetarianos. Ela é essencial para os ossos, a formação dos ossos, sistema imunológico, e as principais fontes de vitamina D são os laticínios e os ovos. Portanto, recomendo a suplementação dessa vitamina, sobretudo nos veganos. O cálcio, as principais fontes de cálcio são os laticínios, as principais fontes vegetais são agrião, brócolis, couve, acelga, espinafre, quiabo, e as leguminosas, como soja, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, e as oleaginosas, que são as nozes, castanhas, gergelim, amendoim, amêndoas. Portanto, principalmente os veganos e as mulheres no período após a menopausa, que são mais suscetíveis ao enfraquecimento dos ossos, devem ser suplementadas com cálcio. O ferro, por sua vez, é o principal constituinte das células vermelhas do sangue, a hemoglobina, que é responsável pelo transporte do oxigênio. Esse ferro está presente na sua forma M, nas fontes de origem animal, que apresenta melhor absorção intestinal. Nos vegetais, ele é apresentado na forma não M, cuja absorção intestinal é um pouco mais difícil. As principais fontes vegetais são os feijões, melado, frutas secas, vegetais de folhas verdes, como espinafre, acelga, couve, e nos cereais integrais. É importante observar que a vitamina C, presente nas frutas cítricas principalmente, se utilizada durante o consumo desses alimentos, facilita a absorção do ferro. O ômega 3 é uma gordura essencial, ou seja, não é produzida pelo organismo, muito importante para a saúde cardiovascular e do cérebro. Ela está presente em abundância nos peixes gordurosos, no óleo de sementes de linhaça, na chia, as sementes de sálvia. E os vegetarianos devem suplementar com óleo de semente de linhaça e chia. O consumo dessas sementes trituradas também oferece, além do ômega 3, as fibras que melhoram o fluxo intestinal e são excelentes prebióticos, ou seja, alimentos para as bactérias amigas do intestino. Há algumas culturas centenárias no mundo, como os Hunzas nos Himalaias, os Abkhazias na Rússia, no Japão, em Okinawa também, que essas culturas compartilham de 5 características básicas que podemos reproduzir no nosso dia a dia para termos mais saúde e longevidade. Dentre elas estão a atividade física, as conexões sociais e familiares solidárias, a redução do estresse e um propósito de vida e espiritualidade, e uma dieta vegetariana, com menos alimentos industrializados possível. Agora eu gostaria de comentar sobre um aspecto mais profundo e amplo da alimentação. Em Ananda Marga, a alimentação vegetariana vai muito além da saúde física. Ela é fundamental para preparar a mente e os centros de energia, que chamamos de chakras, para a prática espiritual da meditação. Como eu comentei lá no início, as culturas com consumo elevado de proteína de origem animal apresentam maiores níveis de distúrbios mentais e emocionais, como estresse, ansiedade, depressão, isso sendo comprovado por diversos estudos. Em Ananda Marga, recomenda-se basicamente a dieta lacto-vegetariana. Os alimentos em Ananda Marga são classificados em 3 grupos, em 3 tipos de alimentos. Aqueles sutis, ou sáttvicos em sânscrito, que são benéficos para a saúde física e estimulam neurotransmissores cerebrais que favorecem a tranquilidade, equilíbrio mental, emocional, facilitando as práticas espirituais de meditação. São eles os laticínios e todos os vegetais, exceto a cebola, o alho e os fungos. Os alimentos, segundo tipo de alimentos, os alimentos mutativos ou rajásicos em sânscrito, podem ter ação negativa estimulante, predispondo à agitação, desequilíbrio mental, emocional, prejudicando a prática espiritual, devendo ser evitados. Dentre esses alimentos, a gente tem o café, o chá preto, o chocolate, ou qualquer outro alimento em excesso.
Já o terceiro tipo, os alimentos estáticos ou tamásicos, em sânscrito, além de prejudicar a saúde física, também contribuem para estados mentais e emocionais negativos, como depressão, inércia, reatividade, agressividade, egoísmo e falta de inspiração para as práticas espirituais. Dentre esses alimentos estão todas as carnes, peixes, frutos do mar e os ovos, incluindo nesse grupo também a cebola, o alho e os fungos. O uso diário do alho e cebola como temperos, esses tipos de vegetais podem estimular tendências mentais que dificultam a meditação. O odor residual produzido pelo alho e a cebola é percebido através de todos os poros. As excreções corporais, o hálito, apresentam um odor característico que, apesar de não ser percebido pela pessoa que utiliza, certamente as pessoas ao seu redor vão perceber esse odor desagradável. Esse forte odor produzido dos alimentos também sobressai sobre o sabor natural dos alimentos e inibe outros condimentos. A ação antimicrobiana do alho de cebola pode exercer ação negativa sobre as bactérias saudáveis dos intestinos, desequilibrando a flora intestinal, essencial para a saúde e imunidade. Também podem produzir excesso de acidez estomacal, gastrite, refluxo gastroesofágico, hemorroidas, inflamação intestinal. Podem agravar também a ansiedade, agressividade, irritabilidade, falta de foco, fadiga em pessoas predispostas. Em Ananda Marga, nós utilizamos a técnica do jejum regular. Essa prática sempre esteve presente em praticamente todas as culturas e religiões do mundo, seja para fins espirituais ou tratamento de doenças. Em Ananda Marga, o jejum, além de contribuir para a saúde física, tem como objetivo principal o equilíbrio e controle emocional, mental e dos centros de energia, que chamamos de chakras, facilitando assim as práticas espirituais e a meditação. Diversos estudos demonstram os benefícios do jejum regular. A obesidade é hoje o principal causador de mortes no mundo, porque aumenta diretamente a prevalência de doenças cardiovasculares e o câncer. De forma democrática, a obesidade atinge igualmente países ricos, pobres, e o jejum, juntamente com a dieta vegetariana, contribui de forma impactante na diminuição dessas doenças e nos índices de mortalidade causados por essas doenças. O diabetes e a hipertensão arterial são hoje as principais doenças crônicas do planeta, e o jejum e a dieta vegetariana também contribuem para baixar a pressão arterial, o colesterol e o açúcar do sangue. A fadiga crônica, aquele cansaço que perdura o dia inteiro, é uma das queixas mais comuns dos consultórios médicos. E os estudos demonstram que o jejum pode melhorar os níveis de energia e a percepção de qualidade de vida. Esse estudo, os participantes realizaram um jejum de 16 horas durante 3 meses e em seguida foram submetidos a exames clínicos e responderam a um questionário padrão, que comprovaram a significativa melhora em todos os parâmetros avaliados. O fígado é o principal responsável pela desintoxicação do corpo e, nesse processo, produz subprodutos chamados radicais livres, oxidantes, né, que prejudicam o organismo. O jejum, além de dar a oportunidade para o fígado se livrar das toxinas, também diminui a produção desses radicais livres. Estudos também demonstram que o jejum pode melhorar a produção de neurotransmissores que promovem o controle da depressão, como a serotonina, a dopamina, e também os neurotransmissores com efeito nootrópico, ou seja, melhoram a velocidade de raciocínio, cognição e memória. Estudos demonstram que a restrição calórica, ou seja, a diminuição do consumo de calorias do alimento, produzido pelo jejum, associado à dieta vegetariana, aumentam a expectativa de vida. O sistema de jejum de Ananda Marga é realizado mensalmente, no 11º dia após a lua nova e a lua cheia, e chamamos em sânscrito de Ekadashi.
não sendo recomendado longos períodos de jejum. O jejum completo é de cerca de 32 horas, ou seja, após o jantar do dia anterior ao dia do jejum, até o café da manhã do dia seguinte, sem qualquer alimento ou água. Porém, deve ser ajustado gradualmente, de acordo com cada indivíduo. Inicialmente, recomenda-se seja realizado após o almoço apenas, com água, pode ser feito pelo período de 32 horas com frutas ou sucos. O importante é ir gradualmente, percebendo os benefícios do jejum no corpo, na mente e na meditação. Nesse dia, recomenda-se dedicar mais tempo às práticas espirituais, porém, deve-se manter a rotina habitual do dia a dia. Portanto, Ananda Marga atribui um valor muito importante às opções nutricionais, para a saúde física, bem-estar mental, emocional e para a inspiração espiritual. Juntamente com os exercícios de yoga, a alimentação prepara o corpo e os centros de energia, que chamamos de chakras, para a prática espiritual da meditação.